Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre sacerdócio ministerial e sacerdócio dos fiéis, vendo aí a relação de uma coisa e outra, mas especialmente nessa relação religião e psicologia, psicologia e religião, como integrar o ser humano, como viver melhor, como administrar todas essas nuances que vão se dando no interior, justamente nesse período de tantas mudanças que nós estamos vivendo, né? Como isso afeta diretamente o sacerdote e como administrar isso para não perecer ao longo do caminho, não é isso? Então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, de estar sempre ligado aqui conosco. Para você rever os nossos programas, você já sabe, é sempre muito fácil. Basta você acessar o nosso blog.cançãonova.com, porque imediatamente após a exibição do nosso programa, você já tem lá disponibilizado o programa Em Pauta. Além disso, também o site do nosso querido Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, além dos artigos, além das indicações de livros, das palestras, enfim, das muitas coisas que o Frei tem ali no seu site. Também um link para o nosso programa Em Pauta, os principais temas são colocados ali, é claro, esse com certeza você vai encontrá-lo, tá certo? antoniomoser.com. E daqui a pouquinho a gente também deixa para você o nosso e-mail para que você possa reagir sempre ao nosso programa ou sugerir temas. Inclusive, tenho recebido aí vários e-mails, as pessoas sugerindo temas, e os muitos temas que você vê debatidos aqui, muitos deles são de fato, sugestões de pessoas que nos acompanham. Então, a gente aproveita também para acolher todas essas sugestões, tá certo? Olha, daqui a pouquinho tem mais algumas informações importantes. Agora eu quero passar a bola aqui, literalmente, para o professor, porque ele ainda queria comentar sobre a fala dos nossos telespectadores, pessoas nas ruas, né, comentando sobre se é possível conciliar psicologia e religião. Por favor, professor. É interessante na fala do povo a distinção que eles fazem entre conciliar com a religião, não, com Deus, sim. Né? Quando eles estão falando com religião, não, e com Deus, sim, eles estão lembrando do excesso de regras, normas, dogmas que muitas vezes as instituições se prendem muito e esquecem de uma dimensão experiencial da vida do sujeito com Deus. Então, acho que foi muito bem sinalizado pela população que muitas vezes a religião está se apegando demais a dogmas, às leis, né? O que nós chamamos na Igreja Católica do direito canônico, né? Mas não é essa uma marca do nosso tempo, por exemplo, que já se convenciona chamar pós-modernidade, e aí o homem pós-moderno, muito individualista, ele não deixa de ter fé, mas não é uma fé mais institucionalizada, é uma fé muito no âmbito pessoal, ele quer viver uma mística, mas a seu modo, a seu jeito, um pouco a questão do emocionalismo, etc. Correto. Isso a gente percebe, né, em várias pesquisas, esse fenômeno, Paramilton. Agora, nós temos que também rever se a instituição, que, como eu disse no início desse programa, a religião é uma das instituições que está sofrendo mais com esse momento contemporâneo, porque ela é um bloco, né, sólido, histórico, de tradições e também de dogmas e de regras. Exato. Né? Eu vejo que também ela precisava de mudar um pouco, não de destituir as suas regras e seus dogmas, mas também, vamos dizer assim, criar novas formas de acolhimento que não seja pela porta de entrada do dogma. Eu me explico. Quando o sujeito procura a igreja para casar, para batizar, a primeira coisa que ele escuta da secretária é: você é casado ou não? Onde está o seu papel, o seu como é que chama, o seu batistério, a sua certidão, quer dizer, são linguagens que circulam em primeiro momento, né? Falta, talvez, nesse primeiro momento, o que a gente poderia chamar de um acolhimento amoroso, essa paz interior, né? E ali,
é um ótimo momento para uma catequese, e não pela via da catequese, simplesmente pela doutrina. Uma relação muito fria. Muito fria e muito dogmática e muito legalista. Então, eu acho que a população está dizendo isso, né? Não que não aceite essas regras, mas que essas regras são muito excessivas. Elas são portas de entrada, do primeiro contato, né? Então, isso precisava de rever, né? Porque o que eles estão procurando? Exatamente a frase que eles colocaram aí logo no início, paz interior. Né? Então, veja, quem me procura no meu consultório, ele está procurando o quê? Amor. É a mesma demanda que esse cristão está procurando dentro da igreja, também amor. Então, o nome de Deus é amor. O nome de Deus é paz. O nome de Deus é apaziguamento. Aí eu pergunto, Frei Moser, a igreja, nesse tempo que estamos vivendo, somos filhos do nosso tempo. O senhor percebe que a igreja como o seu todo, e aí falamos dos presbíteros, de bispos, a igreja na sua hierarquia enquanto instituição, enquanto cabeça pensante, verificando essa mudança de época que aí está, a igreja, o senhor percebe que tem estado atento a isso, não só está dado passos nessa direção para ser menos fria, menos institucional, menos exageradamente com as suas regras, que são importantes, mas que não devem determinar tudo, e passando um pouco mais para esse lado, essa acolhida amorosa. Como é que o senhor percebe o momento atual? Em primeiro lugar, que passo devemos dar? A partir dos documentos, já desde o Vaticano II, há 50 anos atrás, se percebe esse empenho para que a igreja seja a casa de todos, dos filhos e filhas de Deus. Então, documentos nessa linha não faltam. Mas a assimilação é muito difícil, pelos fatores que o professor William colocou, não é, esse poder, autoritarismo. E eu acrescentaria, lá pelo final o senhor certamente vai tocar, o Papa Bento XVI, na Quinta-feira Santa, de uma maneira indireta, muito hábil, como é próprio dele, ele deu, assim, o que a gente chamaria uma advertência muito forte ao clero, dizendo que há um analfabetismo religioso, ou seja, não se lê, não se estuda. Então, você continua, é muito fácil você se agarrar a 2, 3 palavras dogmáticas, mas você esmiuçar uma problemática, sentir os dramas, o sofrimento, a complexidade da vida, isso exige estudo. E, aliás, você nunca veio confessar comigo, nem vem, porque se confessar que não rezou, etc., eu digo, bom, esse aí é um pecadinho, tá? Agora, se confessar que não está estudando, aí eu digo, esse aqui, a penitência vai ser brava. Entendeu? Não, é fundamental. Então, eu diria, existe um esforço da igreja institucional para que haja uma nova postura de acolhida, sem dúvida nenhuma, mas, por outro lado, ainda não foi suficientemente assimilada, por todas essas razões que já foram apontadas. Pois é, mas aí vem a pergunta, professor, aqui já caminhando para o final do nosso programa, quais os passos, então, que deveriam ser dados, do ponto de vista eclesial, do ponto de vista sacerdotal, portanto, isso daqui é, de fato, um sintoma que o Frei nos traz, porque esse homem pós-moderno é um homem intelectualizado, tem acesso a todos os conhecimentos, já não fica tão refém exatamente meia dúzia de palavras, ora somente dogmáticas, mas que não ajudam ainda a refletir os dramas da vida moderna e assim por diante. Respostas que as pessoas procuram, inclusive em Deus. Então há um despreparo, mas que passos devem ser dados, então? Muito importante essa pergunta, Padre Hamilton. A igreja é muito sábia. A CNBB e também a própria organização dos presbíteros, há anos eles criaram o que nós chamamos de pastoral presbiteral. Para mim, a pastoral presbiteral, eu vou dar aqui uma equivalência, mas ela é muito mais do que isso, é apenas didática, né? Ela é, por exemplo, uma organização profissional como a OAB. Ela é uma organização profissional como os conselhos regionais e federais de psicologia, dos médicos, dos advogados, etc. Ela é como um sindicato que vai cuidar da vida dos sindicalizados, certo? Mas ela não é só isso, né? Os documentos da CNBB colocam muito claro que ela é muito mais do que isso, né? E toda a exegese que está sentada exatamente essa organização,
É um texto muito bonito de São Paulo que ele fala sobre o cuidar, né? Então, o cuidar, ele vai além dessas organizações sociais, civis, que são muito interessantes, mas que têm uma transcendência, né? O grande problema que eu vejo é que o padre, muitas vezes, ficou entre ele ser um cidadão e ser muito, vamos dizer, divinizado. E aí tem uma certa confusão. Então ele ficou assim no meio do caminho, entendeu? Ele tem que descobrir que a organização chamada pastoral presbiteral é o lugar para os presbíteros se cuidarem, entendeu? Que isso é extremamente importante, humano, necessário. Da mesma forma que as outras profissões têm organizações. Ser cuidados para cuidar, né? Exatamente. Agora, parece, e o Frei Moser, que é também psicólogo, vai me ajudar nisso, que tem um complexo de Édipo na vida do presbítero muito mal resolvido. Ou seja, toda vez que os presbíteros reúnem para se organizar e para melhorar a vida deles, eles têm uma culpa muito grande, eles acham que estão matando o bispo. Entendeu? Então, é uma coisa muito impressionante isso. Só reúnem quando o bispo está presente, ou só reúnem quando o bispo autoriza. Então, falta uma autonomia, né, nesse segmento, né, chamado presbiterial, ministerial, para que essas pessoas sejam mais independentes, mais autônomas, menos infantis, né? Uma verdadeira fraternidade sacerdotal. Exatamente, e que tenha uma outra autorização de si mesmo e do grupo, que eles podem se reunir, que não é proibido não, que a reunião não significa matar o pai não. É claro. Entendeu? Tá certo. Frei Moser, por favor, o que a gente deveria dizer um pouco mais, e encerrando aqui o nosso programa, porque por outro lado nós estamos falando de consciência adormecida, muitas vezes parte de bispos, padres, até mesmo dos fiéis. Mas, por outro lado, vemos aí, nesses tempos pós-modernos, quando você olha para o mundo protestante, por exemplo, um ardor, um fervor, uma coisa impressionante. É um paradoxo, realmente é um paradoxo que eu explicaria da seguinte forma. Nós, vamos dizer, da Igreja Católica Apostólica Romana, sempre fomos a maioria, não é? Quem é brasileiro é católico, não é? Muito bem, então a gente era um poder. Só que pouco a pouco não, na realidade foram cultivadas uma série de denominações importadas, muitas delas, e que vão se descobrindo e que estão ainda no começo da sua adolescência. Então aquele fervor, aquela perspectiva para frente, a vibração, não é? E algumas, não é? Aí Padre Marcelo, companhia, pessoas mais que têm mais carisma da comunicação, mas senão realmente vai diminuindo o número de fiéis. E daí é que eu acho que é fundamental que não só o sacerdote, mas o cristão trabalhe também os seus êxitos. Perfeito. Verdade que temos fracassos, mas temos também muitos êxitos, não é? Seja a nível pessoal, seja a nível do presbitério. E esse trabalho onde você conjuga luzes e sombras é que vai ajudar a reanimar. E, para terminar, me parece fundamental, não é, que os fiéis provoquem os seus presbíteros para uma conversa franca, para uma espécie assim, de mesa redonda, não é? Para lavar a roupa suja, não é? Quer dizer, e que chame a atenção do presbítero que está desanimado, mas chamar a atenção não é para, digamos, humilhar, pelo contrário, sim, estamos aqui, o sentido positivo, acho muito importante. E normalmente é o padre que se acha no direito de dar o recado aos fiéis. Deveria ser o contrário. Em outras palavras, a nossa boca de presbíteros devia ser um pouco menor e as orelhas um pouco maior. Tá certo. E olha, fica aqui também para você, então, a dica, mais uma vez, do livro do professor. Realmente uma obra extraordinária e que vale e muito a sua reflexão, a sua atenção, não é a sua adesão. Tá aí, vale a pena. E claro que a gente gostaria ainda de conversar sobre muita coisa, só sobre esses pontos que o professor levantou aqui no livro, já nos daria a oportunidade de muitas conversas. Mas como o programa ele tem, na verdade, um caráter provocativo, a gente não
quer dar aqui as respostas prontas, como diz o Frei Antônio Moser. Então fica aí a boa provocação, especialmente para você presbítero, religioso, religiosa, você cristão, enfim, que nos acompanha semanalmente aqui no nosso programa. Para você um grande abraço, professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para mim. Gente, se Deus quiser, se encontra em outras oportunidades. Com certeza. Tá certo. E a você que esteve conosco, o nosso carinho, né, e desejando um ótimo final de semana e prometendo, claro, retornar na próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.